Grilord vs Grimelish. Fala galera, eu sou o Lucas aqui do canal Tibia for Fun. Venho trazer mais um vídeo para vocês. Um vídeo focado em hunts de Balti Tasks. Hoje eu trago aqui o selo da Ferumbras do Pumin -3. É uma hunt um pouco alternativa, conhecida como porta de entrada aqui para as hunts da Ferumbras Ascendance. É uma hunt muito boa que me surpreendeu bastante, tá? Essa hunt ela mescla resultado em XP, Profit, uma hunt acessível que não tem tanta competitividade, é uma hunt que os resultados falam por si só. Pessoal, antes de mais nada, eu venho aí pedir para que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem, que isso ajuda a gente a trazer cada vez mais vídeos e vídeos com mais qualidade também, tá pessoal? Vou explicar aqui um pouquinho da semana passada primeiro. Semana passada eu não consegui trazer o vídeo, eu tive um problema pessoal que aí impossibilitou de eu narrar e editar os vídeos, e prometo que nas próximas semanas não vai acontecer. O objetivo é trazer um vídeo todo domingo para vocês. Vamos agora começar falando dos resultados. Eu falei que os resultados dessa hunt são bons porque realmente são bons, tá? XP RAL aqui fica em torno de 6kk. Se você tiver com bônus ali no 150%, vai bater 9kk hora, que eu considero ser uma XP boa. O Profit sempre está acima dos 2kk nessa hunt, óbvio, com os pontos da Balti Task. Eu faço em torno de 2.2 a 2.4kk, nunca saiu muito dessa faixa. E eu considero a segunda melhor hunt pra gente fazer a teste do Grimelish aqui. A primeira não se aplica tanto, que é uma hunt ruim se você é de Axe, então eu fujo um pouquinho dela, que pra mim seria Plague Seal. Mas vamos focar aqui um pouquinho, né? Falando que em hunt que não é tão boa pra Axe, essa hunt aqui o pessoal de Axe vai ficar um pouquinho atrás, porque os bichos em si são mais fracos a Energy. Então, tanto a bis de Sword quanto a bis de Club vão ser melhores nessa hunt. Mas os bichos também aceitam dano de gelo. A grande maioria aqui é Grimelish e Spectro, que apanha tanto de gelo quanto de Energy, apanha mais de Energy. E a gente consegue fazer uma hunt boa com um bis de gelo ali. Os testes que eu fiz ficam bem melhores que o Falcon Battle Axe, tanto em sustain quanto na velocidade que a gente limpa o respawn, por causa do crítico e por causa que é uma arma mais forte, né? Falar um pouquinho da teste, eu consigo matar aqui cerca de 400 Grimelish hora, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende da rotação que a gente faz. Eu costumo fazer a rotação em sentido horário. Eu acho que os boxes ficam um pouquinho mais certinhos. É possível fazer outras rotações aqui, tá, para você otimizar, mas se eu fizer essa rotação muito rápido, talvez eu quebre um pouquinho o respawn. Lembrando que essa é uma hunt no -3 da Pumin, e existe a hunt -1, -2, que é um pouco superior, mas assim, como eu falei, é uma hunt porta de entrada, então se você é um nível um pouquinho mais baixo, talvez essa hunt seja ideal aqui no Pumin. Essa é uma hunt que, para otimizar, eu costumo utilizar runas. No Grimelish ele usa Low Blow, que para mim é a melhor runa nessa situação, porque tem bastante Grimelish na hunt. Usa Carnage no Hellfire, que tá nível 1 ainda, mas quando eu fizer mais uns pontinhos eu vou colocar nível 2, a runa vai ficar melhor. Porque a Carnage, ela é uma runa que bate de acordo com a quantidade de vida, né? E o Hellfire tem bastante vida, então eu acho ideal. Eu também uso Adivinha na mãozinha, porque a mãozinha ela tem outros locais que eu caço, então é sempre muito bem-vindo, sempre muito bom ter uma runa assim. Já no Spectre eu não acho que tenha necessidade de colocar runa, pois eles morrem com 1 ou 2 skills. E isso ajuda muito na hunt, tá? Se você for um nível um pouquinho mais alto, se você tiver um skill um pouquinho melhor, você conseguir matar o Spectre num Shurigram,
vai facilitar muito sua hunt, tá? Vamos falar um pouquinho da rotação de skill que eu uso. A rotação de skill padrão, Eshori Gran, Eshori Min, Eshori. Eu acho que com esse buff no Eshori Min não tem por que a gente ficar usando tanto Eshori mais, só em hunts muito específicas. E essa combinação é que dá um melhor sustain, né, por causa do dano do Eshori Min, e a gente tem uma hunt bem tranquila. Se você está vindo na hunt, fazer uma hunt sem ser bout test, eu recomendo utilizar ali a proteção ou de Death ou de Life Drain, que vai ajudar um pouquinho. Se você quiser mais proteção ainda, um Imbuement de proteção de morte aqui ajuda bastante, que os bichos batem muito. Eu recomendo essa hunt aqui, nível 600 mais consegue fazer de boa, tendo uma arma bis, que eu acho que sem arma bis aqui a hunt fica muito complicada. Eu tentei, tá, gente? E não recomendo. Falando um pouquinho da roda de habilidade, a roda de habilidade que eu uso é Combat Mastery, que eu acho que é a melhor ali, que mescla dano com sustain e a hunt fica mais confortável. Talvez se você usa a roda do Avatar, essa hunt vai ficar mais fácil, mas talvez você tenha um resultado um pouquinho pior em XP e Profit, porque você vai demorar um pouquinho mais a matar os bichos. Essa é uma daquelas hunts que vai ficando cada vez melhor conforme você pega nível. Vocês vão ver que eu sempre foco o Hellfire para até ativar a runa, porque essa runa só ativa quando ele morre, e porque senão ele vai sobrar na hunt. E às vezes ele sobra ali quando não ativa a runa ou quando não pega crítico no ataque básico, e eu deixo ele pro próximo box. Recomendo porque otimiza muito a hunt. Essa é uma daquelas hunts que a gente não pode usar o melhor ring do jogo, a gente tem que usar o Dwarven Ring, porque senão a gente não consegue andar. E se você ficar swapando ali, a hunt fica meio maçante. Eu não curto muito, mas provavelmente fica melhor. Eu gosto de usar sempre o Plasma Amuleto aqui para conseguir limpar as boxes mais rápido. Na hunt aqui que eu trago para vocês, eu sempre deixo o Plasma Amuleto acabar, para mostrar também perdendo esse custo, porque o Plasma não é de graça. Se eu tirar ali, eu tô negligenciando um wash da hunt. Pessoal, eu vou falar aqui um pouquinho agora do meu objetivo, que é até o fim do ano pegar o top 10 ali de Ustebra das Bout Test. Se encaminhou muito rápido, principalmente porque eu fiquei de férias ali no período, eu consegui jogar um pouquinho mais. Eu já entrei no top 20, tá? E quero seguir pontuando ali, seguir alcançando posições. Agora vai ficar um pouquinho mais difícil, porque tem uma diferença grande, tá? Dos primeiros colocados, os dois primeiros ali vai ser muito difícil alcançar, tá, gente? Eu peço obrigado aí a todos pela atenção no vídeo. Curte aí o vídeo, se inscreve, chama um amigo, divulga. Muito obrigado, tá, gente? Agradeço.